Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. A mulher e o dragão do Apocalipse. Qual o significado? Vamos ler aqui. Estou com dois textos abertos aí na tela, o da Nova Almeida Atualizada, NAA, e o da As Imaculadas Escrituras, para você acompanhar depois, fazer um comparativo. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Qual foi o significado desse enigma? Porque João falou uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Por que esse versículo tão enigmático? Isso significa o quê? Roma, judeus, Israel. Isso significa o Lula, o Bolsonaro, Macron, Musk. Isso significa a guerra do anticristo contra o Vaticano contra os protestantes. Qual o significado da mulher e o dragão? Então, para entendermos esse versículo 1, viu-se grande sinal no céu, não nos céus, no céu, naquele ambiente de Jerusalém. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vamos ler Gênesis, capítulo 37, versículo 9, o sonho que José teve. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Eles eram em quantos irmãos? 12. O pai dele chamava-se Jacó, o sol, e passou a se chamar Israel. A mãe dele representava a lua, o sol masculino, a lua feminino, a mãe dele, e representava os judeus. E 11 estrelas, com ele 12 estrelas. Então aqui está claro que viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, Israel, com uma lua debaixo dos pés, os judeus, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, as 12 tribos de Israel. Então a luta dessa mulher contra o dragão era isso aqui. 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher aqui, vestida de sol, que era Israel, por que ela estava sentindo dores de parto? Por que ela estava sendo atribulada? Por que ela estava sendo afligida? Por que a aflição tinha tomado conta desta mulher? Porque os soldados romanos, o exército romano, caminhava, ou nessa época já estava em 69, cercando a mulher, cercando a cidade símbolo da mulher, onde havia o templo símbolo dos judeus de Israel, que esse templo estava dentro dessa cidade. Então a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, porque a tribulação havia começado. Começou os primeiros conflitos em 66 na Judéia, quando completou os 1000 anos. Se você não sabe, lá Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 9, quando completou os 1000 anos, Satanás foi solto. Ou seja, Satanás era o adversário. O adversário dos judeus era quem mesmo? Os soldados romanos, o exército romano. E ele avançou e no versículo 9 ele cercou o acampamento dos santos. 1000 dividido por 30 dá 33,33. No ano 33, Jesus morreu e dali a 33 anos completou 66 anos. Foi quando o adversário começou aos primeiros conflitos, que foi na Judéia, em 66. Avançando assim até 69, cercar a mulher. Cercar Israel. Porque eles estavam dentro de Jerusalém,
devido ser ali provavelmente a festa do Pentecostes, uma festa 50 dias após a Páscoa. Então tinha milhões de judeus dentro de Jerusalém. E Cristo, Deus, providenciou o cerco exatamente na maior festa deles. Depois da Páscoa era o Pentecostes, a festa das colheitas. Então a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu, e um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O que significava vermelho? O uniforme dos soldados do exército romano. Vermelho, empunhando espadas. Isaías 27:1. Com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Isso aqui era sinal de poder, de autoridade, que o próprio Deus havia dado ao exército romano, o exército romano que simbolizou Miguel, de Daniel capítulo 9, versículo 1. Foi exatamente esse que simbolizou o anjo Miguel, que defendeu os filhos do povo de Deus. Ele não defendeu os filhos de Deus, na concepção judaica eram judeus, mas ele defendeu os filhos dos filhos, ou seja, os que se converteram, os que aceitaram Cristo. Então essa foi a guerra entre a mulher e o dragão. A mulher vestida de sol, Israel, o dragão vestido de vermelho, cheio de autoridade e poder, era o exército romano, eram as forças romanas que lutou entre si, entre eles. Houve a grande guerra, grande batalha do Armagedon, a guerra do Megido, quando Deus falou lá em Jeremias, se eu não falho a memória, 7:32, que Tofete já não se chamaria mais Tofete, nem Geinom, mas se chamaria Vale da Matança, ou seja, o Armagedon. Versículo 4, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. A cauda de quem? Do dragão. Arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz. O dragão era o exército romano que cercou Jerusalém. Ou seja, ele estava de frente, cara a cara com a mulher vestida de sol. Essa história é maravilhosa! E o dragão, ou seja, o exército romano, se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações. Isso aqui foi o reino de Cristo estabelecido, que há de governar todas as nações. Isso aqui foi o fim do reinado de Moisés, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Pegou-se aqui esses versículos, uma figura, né, uma conjectura, uma comparação com o que aconteceu com o nascimento de Jesus. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Essa mulher aqui não é a mesma mulher vestida de sol, tá? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe preparado um lugar, para que nele sustentasse durante 1260 dias, 3 anos e meio. 7. Olha aqui, mas então estourou a guerra no céu. Estourou a guerra naquele ambiente. Miguel, Daniel 12:1, e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão, os seus anjos lutaram. Esse é interessante, que aqui faz como se fosse um X. Quando você lê o versículo do 1 ao 3, o dragão que se deteve de frente à mulher representava, de vermelho, representava o exército romano. Correto? Correto? Só que você vai ver que esse dragão, depois que lutou contra Miguel, Miguel foi o defensor dos convertidos. Miguel foi quem defendeu os filhos dos judeus, que livrou os filhos dos filhos do legalismo de Moisés. Olha que interessante.
Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, Israel, com uma coroa. 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, cheio de autoridade. Aí você vai no versículo 7, ó. Então estourou a guerra no céu. Aqui dá uma mudança drástica do entendimento. Porém, se você entende a mulher vestida de sol, você vê essa diferença que deu aqui, você consegue compreender. Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Você entendeu? Que o dragão lá se deteve de frente à mulher. A mulher vestida de sol era Israel e esse dragão o exército romano. Deu essa virada nessa... Porque lembrando, gente, que isso daqui foi um escrito de 2000 anos mais ou menos. Isso daqui foi escrito de copistas. Foram assim, ó, copiando e passando. É aquela história da mentira. Você pega 10 pessoas, você conta uma história aqui, lá na 10ª chega já distorcida. Você imagine algo de 2000 anos. Você imagine um tempo que o estudo era pouco. Então havia copistas que ficavam copiando e mandando. Você vê que o enigma aqui, ele dá uma diferença. Então, basta você entender o versículo 1, que você vai entender essa distorção que deu. Então estourou a guerra no céu, Miguel, aqui Miguel eram os soldados romanos, é o exército romano que defendeu os filhos de Deus, os filhos dos filhos de Deus. Porque, quer ver, ó, se eu colocar lá para você em Daniel, olha aqui, ó. Você tem que entender isso daqui. Daniel 12, versículo 1. Olha aqui, ó. Como está. Nesse tempo se levantará. Que tempo? Depois você lê o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Não era o defensor do povo de Deus. Porque para os judeus, o povo de Deus era os judeus. Dos filhos, ou seja, dos convertidos, dos que aceitaram Cristo. Então, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá grande tempo de angústia, como nunca houve a grande tribulação. Aí volta aqui, é o que eu falo. Você entendendo o versículo 1, você entende essa diferença. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que era Jacó, a lua debaixo dos pés, os judeus, e uma coroa de 12 estrelas, os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel. Você conseguiu entender? Isso daqui entende-se também quando você lê aqui, ó, Apocalipse, capítulo, vou colocar aqui para você, 11, versículo 15 ao 17. Você também entende isso daqui assim, ó, quer ver? Olha aqui, ó, as 12 tribos e os 12 discípulos. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Foi quando o evangelho se tornou eterno. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, ou seja, os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel que foram julgadas, e do outro lado os 12 discípulos que foram julgadores, porque assim está em Mateus 19, 28. Na regeneração, vocês que me acompanharam, estão me acompanhando, sentaram em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que no Apocalipse aparece 24 anciãos. E no meio, Cristo. E os 24 anciãos estavam sentados no seu trono diante de Deus. Diante de Cristo. Então, voltando aqui, a mulher e o dragão, volta lá no versículo 7, olha aqui, vamos ver. Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Não havia mais lugar para eles naquele ambiente. 9. Foi expulso o grande dragão, olha aqui. Olha que interessante. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem era o Diabo e Satanás? Que tentou João Batista,
querendo saber quem era João Batista, que tentou Jesus quando ele saiu. Quem eram esse diabo Satanás aqui? Não eram os legalistas? Não eram os seguidores de Moisés? Não eram os enviados do Sinédrio? Então veja que esse dragão aqui, ó, dragão era um símbolo do Leviatã. Deixa eu colocar para você aqui, ó, Isaías, capítulo 27, versículo 1. Vamos ver como está aqui, ó. Olha aqui. Isaías 27. Naquele dia, quando se fala naquele dia, no dia do Senhor, que durou de 66 a metade do ano de 70. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã. Serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, no texto da Almeida Revista e Atualizada, olha como que fala nesse texto aqui. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Serpente veloz e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Pegou? Você entendeu? Os enigmas de Apocalipse. No início, quem cercou, quem estava de frente Israel, era o dragão representando o exército romano. Inclusive, dragão vermelho, com roupas vermelhas. Já quando estourou a guerra, Miguel era o representante do exército romano, era a justiça de Deus, lutando contra o dragão, contra o Leviatã, contra a serpente sinuosa, que era o quê? Que se chamava Diabo e Satanás. Eram as leis de Moisés, eram os legalistas, eram os opositores, os acusadores, os adversários de Jesus. O sedutor de todo mundo, quem seduzia tudo naquela época, não era Moisés, não eram as leis, não eram eles que davam as ordens, que davam as cartas. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. 10. Então ouvi uma forte voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então a mulher e o dragão do Apocalipse, qual foi o significado? Foi a grande guerra, a grande batalha entre judeus e romanos, que começou em 66 e terminou na metade do ano 70, que foi um período de 1.260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, ou metade de uma semana. Porque assim foi falado lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Olha aqui, ó, confere comigo aí, quer ver? Daniel, capítulo 9, versículo 26. Foi assim que está? Vamos ver. Vou colocar para você aí. Aqui, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A cidade de Jerusalém e o santuário foi o templo destruído. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ao 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Semanas são 7. Por 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Onde eram levados os sacrifícios e as ofertas? Onde era? O templo. Então, na metade, nos 3 anos e meio, que foi na metade do ano 70, foi cessado esse local de sacrifício. O templo ruiu, o templo caiu, até os alicerces foi destruído. Sobre as asas da abominação virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então foi esse o significado da mulher e do dragão. Foi a guerra ocorrida entre os anos 66 e a metade do ano 70, durante o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, que ocorreu dentro e fora de Jerusalém naquele período. Tá bom? Nada mais que isso, tudo já aconteceu, já vai fazer 2000 anos que ocorreu essa guerra,
e graças a Deus já foi estabelecido o reino de Cristo, Apocalipse 11:15, já foi estabelecida a morada de Deus em cada um de nós, Apocalipse 21, versículo 3, a nova Jerusalém já está em nosso espírito, a nova Jerusalém espiritual, Apocalipse 21, 3, tudo foi feito novo, Apocalipse 21, 5, e disse-me mais, está feito, está cumprido, Apocalipse 21, 6, não há mais nada que ninguém possa fazer. Tudo que estão falando que vão fazer, que vai acontecer, que vai voltar, que vai fazer, tudo é mentira, tudo é um engano, tá bom? Humildemente eu vou te pedir que venha a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Se você tiver interesse, tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário, coloque, eu gostaria de saber a esse respeito, tal, e a gente, na medida do possível, a gente vai estar explicando, estará passando o nosso entendimento, tá bom? Até amanhã, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.